Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a formação social e política do Brasil. Nesse momento, nós estamos, passando as vistas, visitando alguns autores importantes pela construção do pensamento social brasileiro, né? Só relembrando, o pensamento social brasileiro é o modo como nós poderíamos teorizar ou construir de uma forma analítica, teórico-analítica, interpretativa, o povo brasileiro, né? Ou a identidade nacional, ou os símbolos daquilo que constituem a sociedade brasileira, o Estado, a política e por aí vai. Hoje, para dar continuidade, às análises que nós estávamos fazendo, nós começamos com um panorama geral do que é o pensamento brasileiro, passamos pela obra de Gilberto Freire, uma importantíssima obra, para a constituição do povo brasileiro, vimos um documentário sobre o Darcy Ribeiro, e agora nós chegamos a este grande intelectual, um dos grandes nomes do pensamento social brasileiro, que é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Sérgio Buarque de Holanda, que é autor de diversas obras, que tentam compreender o Brasil, tentam compreender o povo brasileiro ou a identidade nacional. E nós vamos fazer uma análise um pouco profunda sobre, talvez, a maior de suas obras, que é o livro Raízes do Brasil, né? Neste livro, Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, ele traz o conceito de homem cordial, certo? Que ele vai compreender como sendo o ethos do povo brasileiro, o ethos do brasileiro, aquilo que liga, àquilo que nós estamos chamando aqui de brasileiro. Para a gente poder dar prosseguimento, então, vamos começar o seguinte, vamos entender, fazer uma contextualização geral do Sérgio Buarque de Holanda, tá certo? Sérgio Buarque de Holanda, ele é jurista, e sociólogo brasileiro, nasceu no ano de 1902, e faleceu no ano de 1982, portanto, aos 80 anos de idade, não me lembro a data certinha, mas de 79 para 80 anos de idade, não me lembro a data que ele nasceu. É um paulista, que viveu boa parte de sua vida no Rio de Janeiro, mas também viveu em alguns países, por conta do seu trabalho. Ele trabalhou em embaixadas, trabalhou como correspondente jornalístico. Para quem não sabe, o Sérgio Buarque de Holanda, ele é pai do músico compositor Chico Buarque de Holanda, né? E ele é filho do Cristóvão Buarque de Holanda, que por sua vez vai ser tio-avô do Aurélio Buarque de Holanda, né? O famoso Aurélio, do dicionário Aurélio. O Sérgio Buarque de Holanda, ele então vai ser um primo, não sei de qual parentesco, qual grau, mas um primo do Aurélio Buarque de Holanda, né? Ou vai ser acho que é ele mesmo, ele vai ser um primo, ou vai ser o Chico Buarque, mas eu acho que é o Sérgio Buarque mesmo, que é primo do Aurélio. Bom, Sérgio Buarque, ele se formou em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, certo? Ele é paulistano, nasceu em São Paulo, mas ele se formou no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o Sérgio Buarque, ele sempre esteve envolvido com diversos intelectuais, e principalmente ele que nasceu em 1902, na sua juventude, no início da sua juventude, já ainda enquanto universitário, ainda enquanto estudante na universidade, ele está bastante atento, ao processo que nós vamos chamar, que inclusive, sobretudo na literatura e na arte, se pesquisa muito, o modernismo brasileiro. O Sérgio Buarque de Holanda, ele está envolvido com o movimento modernista brasileiro, que vai atingir principalmente a literatura, as artes e por aí vai. O contexto, para a gente poder entender o Sérgio Buarque de Holanda, entender todo esse movimento, é o seguinte, veja, Sérgio nasceu aqui em 1902. Sérgio Buarque de Holanda nasceu em uma república novíssima, né? O Brasil tinha acabado de passar de uma monarquia imperialista para uma república. Vamos lembrar? A república é de 1889, Então, tinha pouco mais de 10 anos de constituição de república, o Brasil, quando o Sérgio Buarque nasce. Então, ele nasce neste cenário de construção do país enquanto uma república. E ele vai viver essa sua infância, e a sua primeira juventude toda imbuída nesse processo de construção da República,
daquilo que hoje nós olhamos para trás e chamamos de República Velha, ou Primeira República, né? Quando nós estamos estudando história, nós estamos prestando atenção sobre o que foi a construção da Primeira República, nós perceberemos que existe uma influência muito grande de uma oligarquia, sobretudo uma oligarquia rural que manda no país, né? Teremos a política do café com leite, então as oligarquias rurais de Minas e São Paulo comandando todo o país, e um sentimento, né? O brasileiro ele está neste momento de construção ainda de sua identidade, processo de construção que vem desde a independência, né? Então tivemos aí um longo período, né, de Brasil Império, né, mais de praticamente 60 anos de Brasil Império, né? E logo em seguida o Brasil deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma república, mas é uma república ainda antiga, com sinais daquilo que essa população, né, agora na virada do século, né, viramos do século XIX para o século XX, né, estamos olhando para uma Europa, né, que ela é o centro da civilidade mundial. Então, o Brasil está olhando para os Estados Unidos, copia a República dos norte-americanos, né? Tem o desejo de ser um país ilustrado, tal qual a França, tal qual a Inglaterra, tal qual a Europa como um todo, mas vive este cenário de recém-república e uma república comandada por uma oligarquia rural que vai ser sinônimo de atraso. Aliás, o Brasil como um todo, né, está sendo visto, né, e o próprio brasileiro se enxerga dentro deste cenário de atraso, né, um Brasil bronco, um Brasil sem transporte, sem contato, onde o interior do Brasil é visto, né, a partir dessa bronquidão, né. Então veja, nesse momento, a partir da década de 20, né, sobretudo em 22 com a Semana da Arte Moderna, estes jovens brasileiros, eles estão imbuídos, né, de um desejo de descobrir a identidade nacional ou de ressignificação da identidade nacional, né, que representou o modernismo, que é um processo que o Sérgio Buarque está participando ativamente. Ele não é um dos cinco, né, daqueles cinco lá, né, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mar de Andrade, por aí vai. Ele não é um desses cinco, mas ele está no meio, ele está nesse métier, né, dessa turma. Vamos tentar entender, então, que cenário é esse que o jovem Sérgio Buarque de Holanda ele está inserido, né? O modernismo é um movimento, então, um movimento artístico, crítico, filosófico, por que não, né, de busca por uma identidade nacional. Estamos buscando, aqueles jovens artistas intelectuais estão buscando um significado para a identidade nacional. E dentro dessa busca por uma identidade nacional, eles vão lidar com o conceito de tradição, que vai ser um conceito bastante complexo para os modernistas, né? Qual o papel da tradição nesse processo de construção da identidade nacional? Porque aqui tradição eu posso ligar diversas coisas, né? Uma tradição bronca, uma tradição do atraso, né? Uma tradição oligárquica, patriarcal, patrimonialista, rural, ou seja, uma tradição símbolo de atraso, mas ao mesmo tempo uma tradição do que diz respeito às culturas brasileiras, né? Uma preservação folclórica do Brasil, então há uma ambiguidade. Mas, sobretudo, a pergunta que os modernistas vão fazer é: qual o papel da tradição no processo de construção da identidade nacional? Dessa pergunta, vem uma outra pergunta que é o seguinte: devemos romper com esta tradição? Devemos incorporar um processo de rompimento dessa tradição? Ou devemos atualizar essa tradição, que veja que é diferente? O rompimento é você abdicar completamente de toda essa tradição em prol de algo novíssimo, algo diferente, novíssimo, mas diferente. E uma atualização seria o quê? Seria a manutenção de certos elementos, ou talvez dos elementos principais dessa tradição, né? Mas numa atualização que seria o quê? Seria a incorporação de valores, aspas, de uma civilização mais avançada, né? Que eles estão olhando aqui principalmente para a Europa, para a França, para a Inglaterra, né? Incorporação de certos valores de uma civilidade melhor,
aspas para melhor, aspas para avançar, tá certo? Esses jovens intelectuais, né, eles estão nesse processo, então, nessa dúvida, nessa construção, nessa reflexão, até o momento que este grande homem aqui, Oswald de Andrade, faz uma publicação, salvo engano, no Correio Brasiliense, ou no Correio do Brasil, não me lembro qual foi o jornal, a revista ou o periódico, onde ele faz a publicação do texto Manifesto para o Brasil. Talvez seria interessante vocês buscarem. Manifesto ao Brasil. Esta publicação de Oswald de Andrade, ela vai mexer, né, completamente com as bases de todos esses modernistas e vai dar uma reviravolta no modo como esses modernistas passarão a pensar, de fato, a identidade nacional. Vai ser uma influência sobre todos eles, né? E, sobretudo, sobre o Sérgio Buarque de Holanda naquilo que concerne ao que nós estamos estudando aqui. Oswald de Andrade, em O Manifesto para o Brasil, ele vai dizer o seguinte, que a tradição ela poderia se modernizar. Não teria problema haver uma modernização da tradição. Né? Contudo, né, ao incorporar elementos da cultura europeia, subverteria o próprio modelo de civilização. Veja, aquilo que estaríamos chamando de uma identidade nacional, seria subvertida no momento em que nós nos modernizássemos a partir de uma atualização. Se nós simplesmente atualizássemos a partir de uma incorporação, se nós simplesmente incorporássemos valores de fora, valores europeus, perdão, né, nós estaríamos subvertendo o próprio modelo de civilização que o Brasil é capaz de oferecer. Veja que aqui é um sentimento nacionalista, um sentimento de orgulho do Brasil. Estes intelectuais, eles querem se orgulhar do Brasil, eles querem ver o Brasil oferecendo, contribuindo com o mundo em alguma coisa. Né? Então, o Oswald de Andrade vai dizer, mantermos uma tradição bronca, uma tradição rasa, uma tradição do atraso, apenas incorporando certos valores, isso corromperia o modelo de civilização que nós estaríamos buscando, né? Essa identidade nacional, algo valorativo, ou seja, o Brasil em si. Estaremos apenas incorporando coisas de fora. E isso vai mexer bastante com a perspectiva de todos esses intelectuais. Sérgio Buarque de Holanda, sobretudo, será bastante influenciado por essa perspectiva. Sérgio Buarque de Holanda era também, né, um homem envolvido com a literatura, com a produção da literatura, era um escritor, era um jornalista, embora jurista, trabalhou como correspondente, como tradutor, né, escrevendo crônicas, escrevendo poesias também. Né? Então, tudo isso, este aqui é o cenário, o grande cenário político, né? Primeira República, desejo de construção de uma identidade nacional, é o cenário a partir do qual Sérgio Buarque está se formando como homem, como cidadão, e por aí vai. Certo? Bom, entramos então na grande obra produzida pelo Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. É o livro mais famoso do Sérgio Buarque de Holanda, não é o único, né? Existem outras obras fantásticas do Sérgio, mas Raízes do Brasil, sem sombra de dúvidas, é a maior obra do Sérgio Buarque de Holanda. Obra essa que ele publicou em 1936, mas ele começou a escrever bem antes, né? Um pouco antes. Logo depois da Semana da Arte Moderna, logo depois de 22, a partir de 26, mais ou menos, né, ele já começa a ensaiar alguma coisa. E, finalmente, o Sérgio Buarque ele é enviado para a Europa como correspondente de um jornal brasileiro. Né? Ele é enviado para a Rússia, Polônia, Alemanha, sobretudo a Alemanha. Ele vai se fazer presente na Alemanha. Esse, gente, já é um processo de pós-Primeira Guerra Mundial e o prelúdio de uma Segunda Guerra Mundial. Então ele vai viver esse clima bastante complexo que a Alemanha, sobretudo a Alemanha está passando, a Europa como um todo, mas que a Alemanha está passando. Né? No momento em que Sérgio Buarque está na Alemanha, ele começa a escritura, então, de Raízes do Brasil, que tem uma característica, né? Tem um objetivo. Né? Este livro é uma busca, Sérgio Buarque também era um historiador, né? A vontade que o Sérgio tinha de construção de uma historiografia social do Brasil,
ou seja, buscar no ponto de vista da história social as origens ou as raízes daquilo que constitui o brasileiro. Quem é o brasileiro? Quem é o povo brasileiro? Quem é a gente brasileira? Que sociedade é esta que começa a ser construída na colonialidade, né? No seu descortinar para o mundo, o descobrimento, e que de lá para cá vem se construindo. Que Brasil é esse? Aqui, veja bem, a sua publicação em 36, ela vai sofrer uma influência da obra de Gilberto Freire. Vai sofrer uma influência da obra de Gilberto Freire. Mas o momento em que Sérgio está escrevendo, que ele começa a escrever, é um momento concorrente com o momento em que o próprio Gilberto Freire está escrevendo, né? Então, veja, são intelectuais que estão todos eles, né, imbuídos desta vontade de compreender o povo brasileiro. Esta palavra ela é importante, compreender, porque essa palavra compreensão ela vai ser muito importante na sociologia ou na historiografia, na história social, que o Sérgio está fazendo. Veja bem, quando o Sérgio Buarque está na Alemanha, e é grosso do seu estudo ele vai fazer na Alemanha, né? Na Alemanha, o Sérgio ele tem contato com diversas literaturas da filosofia, da história social e da sociologia, né? E ele vai sofrer uma influência gigantesca da sociologia weberiana, de Max Weber. Cabe aqui a gente lembrar alguns conceitos básicos de Max Weber, né? Eu não vou colocar aqui para vocês, mas eu vou falar. Max Weber é um dos três pilares da sociologia, né, um dos grandes homens que compreende a sociologia chamada sociologia clássica. E na perspectiva de Weber, né, as relações sociais devem ser compreendidas a partir do modo como o homem, o indivíduo, ele significa as suas ações. As relações sociais dizem respeito ao modo como o indivíduo significa as suas ações. Então, tem os sentidos das ações sociais que nós já vimos na aula de sociologia, né? Vamos lembrar? Para Weber, uma ação ela pode ter um sentido racional com relação a um fim, um objetivo. Eu quero alcançar algo, certo? Então, o que me motiva a agir de tal modo é aquele fim que eu quero alcançar, então isso é racional. O homem, o indivíduo, ele pode significar a sua ação do ponto de vista racional com relação a um valor, né? O que me motiva são valores, pode ser um valor religioso, pode ser um valor ético, estético, moral e por aí vai, né? Aquilo que dá motivação, que dá sentido à minha ação é um valor, mas ele é racional. Existe o sentido emotivo. Aliás, antes do emotivo, existe o tradicional, a tradição. Né? Eu faço algo porque as pessoas fazem, porque a sociedade é o que todo mundo faz. Estou sendo bem resumido aqui. E existe o modo emotivo. O tradicional e o emotivo são os menos racionais, segundo Weber. Né? Isto vai ser bastante importante para a compreensão que o Sérgio está dando à sociedade brasileira e ele vai sofrer uma influência muito grande dessa perspectiva, dessa sociologia weberiana. Como é que o Weber influencia o Sérgio Buarque de Holanda? E é aqui que nós vamos entender o homem cordial, né? Analisando o modo como Weber constrói a sua sociologia e aplicando esses tipos ideais de Weber para a sociedade brasileira, o Sérgio Buarque vai chegar à construção daquilo que nós poderíamos chamar de um ethos emotivo do brasileiro. Ethos, ética, sentido que eu dou a alguma coisa, emotivo. Nas relações sociais do brasileiro, na constituição do brasileiro, o brasileiro em suas ações sociais, o Sérgio Buarque vai perceber que existiria uma ausência de racionalidade nas ações do brasileiro, no modo como o brasileiro se constitui enquanto sociedade. Como assim uma ausência de racionalidade? O ethos emotivo diz respeito ao modo como o brasileiro se faz enquanto homem cordial. O que é o homem cordial? Cordial vem de coração, né? Nós seríamos seres emotivos para o Sérgio Buarque de Holanda. O modo como nós nos relacionamos com as coisas é sempre algo emotivo. Há um problema aqui na análise do Sérgio,
que depois ele tenta explicar, né? Que a gente costuma ler a obra do Sérgio e achar que isso daqui é um elogio ao brasileiro, né? E, na verdade, é uma crítica ao brasileiro. O homem cordial, o brasileiro ele é cordial, todo mundo que vem a gente recebe bem, nós somos alegres, nós somos felizes. Há essa interpretação. Também, isso também compõe o homem cordial, mas principalmente o que o Sérgio Buarque está chamando a atenção aqui é para o fato de que nós agimos muito com as paixões humanas. Paixões essas que são de alegria e de raiva, de violência. Podemos ser violentos, né? Porque compreendemos a paixão mais do que a razão. Veja, aqui o que o Sérgio Buarque está dizendo é que quando o homem brasileiro, quando o indivíduo brasileiro, ele constitui este ethos emotivo, né? O que há aqui é a ausência de uma racionalidade que seria necessária ao Estado e à sociedade capitalista que o Brasil está tentando promover. Vamos tentar compreender no cenário que o Sérgio Buarque está estudando. Veja, nós estamos falando aqui de República Velha. Nós estamos falando aqui de uma oligarquia. Nós estamos falando de uma administração pública republicana que está se constituindo, onde mais vale o interesse privado daquele oligarca do que o interesse público. Aqui é bastante interessante porque dentro de uma sociologia, da sociologia que o Sérgio Buarque está construindo, ele vai fazer uma diferenciação entre aquilo que poderia se chamar de esfera pública e aquilo que poderia ser chamado de esfera privada. O que é esfera pública? Esfera pública é a república, é aquilo que é público, né? A rua, as coisas públicas, né? Aquilo que se faz pela coletividade para a coletividade. O Estado, a escola, as instituições públicas, tudo isso compõe a esfera pública. E a esfera privada é o quê? A esfera privada é a minha casa, é aquilo que diz respeito à minha particularidade. Neste ponto, Sérgio Buarque está chamando atenção para o modo como que a oligarquia paternalista brasileira constitui um patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É uma instituição, né? Julgar a coisa pública como sendo parte do meu patrimônio. Nós verificamos isso muito nas prefeituras, né? Quando o prefeito que foi eleito para ser o gestor da coisa pública, ele trata a coisa pública como coisa particular, né? Então veja, ele demite os seus algozes, né? Os seus, entre aspas, inimigos, e ele contrata os seus amigos, ele privilegia os seus amigos. Veja, aqui o Sérgio está fazendo uma conotação da administração pública, do Estado, mas ele vai dizer que esta relação de cordialidade, ou seja, de preferência para os amigos, do coração, né, aquilo que é próximo a mim vale mais, o Sérgio está dizendo que isso extrapola essa esfera do Estado, da relação Estado-sociedade, e isso está disseminado por toda a sociedade, né? Então, o tempo todo, nós estamos agindo com o coração, agindo com as paixões e deixando de lado a racionalidade necessária para uma sociedade moderna, desenvolvida, a construção de uma sociedade moderna, desenvolvida. Mais uma vez a gente lembra do Weber, quando Weber fala sobre os tipos legítimos de dominação. Né? Quais são os 3 tipos legítimos de dominação para o Weber? A dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação burocrático, legal, racional. Né? Que, segundo Weber, esta é a melhor, né, a principal, a mais legítima. Né? A carismática, né, ela é legítima porque os indivíduos se acomodam com ela e aceitam, acatam ela. Né? A tradicional, a mesma coisa, todo mundo faz, né? Então eu me submeto àquilo que todo mundo faz. Mas essas duas, a tradicional e a carismática, segundo Weber, é aquela que não promove um desenvolvimento da sociedade a partir daquilo que hoje nós chamamos de impessoalidade. Na Constituição Federal, hoje, um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Lidar com a coisa pública de modo impessoal,
São os cargos que falam por si, e não os indivíduos que ocupam os cargos. E o Sérgio Buarque está, aqui em 1936, dizendo da dificuldade que o brasileiro como um todo tem de separar a coisa privada da coisa pública. Nós estamos numa relação, e é culpa do modo como o brasileiro, como o Brasil se forma enquanto sociedade, né? A unidade produtiva, rural, o agrarismo, né? Onde o senhor de engenho, né? O senhor agrário, ele é basicamente o próprio Estado, né? Vamos lembrar aqui, na Constituição das Fazendas, das Sesmarias, né? Das fazendas, o que impulsiona a economia brasileira são as fazendas. No interior das fazendas, aquilo que o Gilberto Freire chama de casa grande, senzala, né? Eu tenho o fazendeiro, eu tenho esse senhor de engenho, ele representa tudo dentro da sua fazenda. Ele é a lei dentro da sua fazenda, né? Então, o trato que ele dá a tudo é um trato pessoal, um trato patrimonialista, porque tudo compõe o seu patrimônio, tudo está à mercê, tudo é coisa sua, né? E paternal ao mesmo tempo, porque ele é o grande pai de tudo, então ele resolve tudo. Então, numa fazenda, aquele coronel, aquele homem, ele é o juiz, ele é o padrinho, ele é o homem que decide tudo, tudo passa por ele, né? Então, nós estamos constituídos, a sociedade brasileira está constituída sempre nessa relação, uma relação de hierarquia por cascata, onde existe quem manda e existe quem obedece. E o tempo todo nós estamos buscando isso, né? É desse ethos emotivo que surgirá depois, isso aqui não é frase do Sérgio Buarque de Holanda, isso aqui é de um outro, né, de um antropólogo que vai ser bastante influenciado pelo Sérgio Buarque de Holanda, um antropólogo carioca, né, chamado Roberto da Mata, um grande antropólogo. Inclusive já esteve, né, em Montes Claros, eu não sei se ele esteve em Janaúba, mas em Montes Claros já teve algumas vezes, eu mesmo tive contato de assistir algumas palestras dele, um importantíssimo antropólogo, autor do livro Jeitinho Brasileiro, autor do livro Sabe com Quem Está Falando. Todas essas perspectivas, essas frases, voltam-se à análise do Sérgio Buarque de Holanda. Que seria o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é este modo como o brasileiro tem, que nós dizemos hoje, né? O brasileiro, a NASA precisa estudar o brasileiro é criativo, o Brasil não é para amadores, né? São frases que são ditas por aí, né, sobre o brasileiro. Nós nos orgulhamos disso, né? O jeitinho brasileiro é a criatividade do brasileiro, né, de lidar com situações problemáticas, ele dá um jeitinho, ele dá uma forma de escapar da burocracia, mas aqui tanto a análise do Sérgio Buarque de Holanda sobre o homem cordial e depois do Roberto da Mata sobre o jeitinho brasileiro é uma crítica ao brasileiro, ao modo cordial que o brasileiro tem de escapar da burocracia. O brasileiro não gosta de burocracia, né? A burocracia legal que serviria para proporcionar a impessoalidade, o brasileiro ele não gosta dela. Ele busca um jeito de burlar aquilo. Então veja, eu estou na fila do INSS, né? Mas se eu conheço alguém lá dentro, alguém que trabalha dentro do INSS, um primo, um parente, um vizinho, né? Então eu uso essa proximidade que eu tenho para adquirir vantagens pessoais, né? Em todos os lugares a gente fica procurando, nós temos essa tendência, procurar um conhecido, o tal do QI, o que indica, né? Isso é próximo de nós. Nessa ausência de racionalidade, nessa construção do ethos emotivo, aparece, e o Sérgio vai dizer isso no livro, né? Aparece a figura do inho, né? Que nós dizemos, tudo nós colocamos esse diminutivo, né? O jeitinho, né? Uma coisa carinhosa, né? Que é uma tentativa que o brasileiro tem de sempre aproximar aquilo que está distante. Então, desde o escravo que chama o seu senhor de senhorzinho, quando você pega, né, o elemento e diminui, né, você está trazendo para uma proximidade algo que é distante, algo que está distante de você, você traz para uma proximidade carinhosa, né, demonstrando essa cordialidade, este desejo de agir de modo cordial, de agir de modo pessoal, de agir de modo íntimo daquelas coisas. Então, nós estamos construindo uma sociedade do homem cordial. Sérgio Buarque vai dizer que é necessário que este elemento seja muito bem analisado da Constituição do brasileiro, né? Porque a racionalidade para uma modernização tanto do Estado, né? Veja que aqui ele está escrevendo 36, já é
quando ele publica o livro, já houve a Revolução de 30, né? E aqui em 37 vai ter a Constituição, né, do Estado Novo, né? O início do Estado Novo. Isso aqui é um ano antes, mas já houve, né, a Revolução de 1930, né? Então acabou já a República Velha, aquela república daquela oligarquia, né? E o Brasil está aqui sobre uma ditadura de Getúlio Vargas, né? O pré-ditadura, acho que 37 começa a ditadura mesmo, né? É um momento de intervenção, né? O Getúlio Vargas, ele é o presidente que foi colocado, né, como presidente, está se conjecturando uma constituição que nós sabemos, né, que logo em seguida o Getúlio Vargas vai dar o golpe nele mesmo. Mas há um desejo aqui, né, com a tomada do poder de Getúlio Vargas, um desejo de, já que nós estamos iniciando a República, ainda dá tempo, né, de nós construirmos uma administração pública racional, uma administração pública que privilegie as relações impessoais, que haja uma separação da esfera pública da esfera privada. Aliás, é este o intuito de uma república, a res pública, a coisa pública, é que você construa de fato uma esfera pública sólida, que você saiba de fato qual é a esfera pública e qual é a esfera privada. Então, a necessidade de uma separação. Esta separação, Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, ela é difícil de ser feita porque na análise sobre a Constituição do povo brasileiro, eu encontro o homem cordial, certo? Este pensamento, esta reflexão que o Sérgio Buarque faz sobre o brasileiro, sobre as raízes do Brasil, as raízes da sociedade brasileira, ela vai ser importantíssima e ela vai influenciar toda uma geração, ou duas, ou três gerações de novos sociólogos, de novos analistas, né? Imbuídos na compreensão do Brasil, sobretudo na esfera política, né? Na esfera de construção do Estado, na esfera de construção da administração pública, qual administração pública que queremos, né? Depois da deposição de Vargas, né, que começamos em 1946, né, começamos a primeira experiência de fato democrática do Brasil, né, o período democrático, ou era populista, mais uma vez nós encontraremos o homem cordial. A própria ideia de populismo que nós temos, né, é essa ideia. O modo como nós enxergamos a construção dos municípios brasileiros, tem um grande pensador do pensamento social brasileiro também, que é o Vitor Nunes Leal, ele escreve o livro Coronelismo, Enxada e Voto, né? Ele vai fazer uma análise muito influenciada pela obra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, porque ele vai encontrar isso na Constituição dos Municípios Brasileiros, né? Do coronelismo ao fim do coronelismo, essa construção daquela ideia de que aos amigos tudo, aos inimigos os impérios da lei, mas aos amigos tudo, né? Construção de uma esfera pública que ela é privada, uma esfera patrimonialista, tornar tudo parte do seu patrimônio, o jeitinho brasileiro, você colocar a sua mão, você confundir a coisa pública com a sua coisa, e isso não apenas no Estado, mas em todas as relações sociais. Já vou falar que a gente só consegue emprego, mesmo em empresa privada, a gente só consegue emprego se a gente tiver indicação de alguém, né? Veja que isso é contrário à própria lógica capitalista, o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer. Né? Pela lógica capitalista da concorrência, eu deveria empregar aquela pessoa que ofereceria melhor resultado à minha empresa. Mas mesmo em empresas privadas, né? Quem trabalha nas empresas privadas? Os parentes, os primos, os amigos. Consegue um emprego para mim. Você abre uma loja, dá preferência para mim, dá preferência para fulano, dá preferência para Beltrano. Né? Mesmo nos concursos públicos, vou tentar um concurso público, né? Mas vai ter uma análise objetiva, vai ter uma aula didática, vai ter uma entrevista, né? Então, dependendo de quem está ali, né? Será que você não consegue conversar com alguém? Talvez se você conversar com Beltrano, talvez você conversar com um político fulano, será que ele não dá um jeitinho? Será que ele não te coloca lá dentro? Será que ele não conhece alguém que conhece alguém? Né? Então, tudo isso é a compreensão do modo como nós
nós fazemos sociedade desde a Casa Grande, eu já estou fazendo um paralelo aqui com a análise de Gilberto Freire, né? Porque em Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai fazer essa averiguação também, né, do processo de colonização do Brasil, como que se deu a colonização do Brasil, como se deu a construção patrimonialista e patriarcal do Brasil, e ele vai chegar a essa conclusão, a conclusão de que o brasileiro se faz a partir de um ethos emotivo, de uma ética emotiva cordial, o homem cordial. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Nossa bibliografia, né, a explanação desta aula está no livro Raízes do Brasil. Recomendo a leitura para quem puder, para quem tiver tempo, né? Vou deixar para vocês aí algumas leituras, um resumozinho básico, né, sobre os principais pontos da obra como um todo, não só o Homem Cordial, mas eu queria que vocês figurassem muito a importância deste conceito que o Sérgio Buarque de Holanda está trazendo para a gente, tanto para a compreensão da sociedade brasileira, como para a compreensão do modo como nós estamos construindo a política brasileira. Para a análise política, vai ser muito importante a análise do homem cordial. Tá certo? Obrigado pela paciência, tchau para vocês, até mais.